Toffoli diz que prisão de Lula foi uma armação e erro judiciário gigantesco. Vamos lá, Cíntia. Na verdade, Amadeu, não é polêmico, porque ele vai na mesma linha do ministro Lewandowski, que era quem estava relatando essa ação inicialmente. Como nós sabemos, o Lewandowski se aposentou e agora o Toffoli herdou esse processo dele. Bom, o que diz essa decisão? Uma decisão muito robusta, muito dura, tem 135 páginas, e nessa decisão, basicamente, o Dias Toffoli confirma a tendência lá do Lewandowski lá atrás, em 2021, e torna imprestáveis as provas que, dentre outras coisas, condenaram o ex-presidente Lula à prisão. São provas obtidas pela 13ª Vara de Curitiba, que era quem conduzia as ações penais contra o presidente, hoje presidente Lula, mas na época, né, não era presidente, era provável candidato às eleições, inclusive com a prisão ele deixou de ser candidato. Essa decisão tem algumas expressões que são muito fortes, né? O Toffoli fala em conluio, parcialidade, armação. Eu separei só algumas expressões aqui. Fala em ovo da serpente, dos ataques à democracia, fala no maior erro judiciário da história brasileira, e também fala em pau de arara do século XXI, ao comentar a forma como os interrogatórios eram feitos. A gente tem aí, esse é o documento, é o voto do ministro, certo? Nesse processo que está lá no Supremo Tribunal Federal. É a página da decisão, né? Que é a 131. É a decisão dele, é um voto, no caso da leniência da Odebrecht. E aí estão os documentos, tá? Vamos colocar em cartela que fixa, tá aí o documento. Vamos colocar em cartela ali alguns trechos selecionados? Pois não. Para que a gente fixe a dureza, né? A contundência do voto do ministro Dias Toffoli. Olha aí, ó. A prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem. Contra a legem, contra a lei. Contra a legem, contra a lei. Mais um trecho do voto do ministro. A prisão de Lula foi ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. E mais um. As decisões decorrentes desse acordo de leniência destruíram tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados. Atingiram vidas ceifadas por tumores adquiridos, acidentes vascular cerebral e ataques cardíacos. Um deles em plena audiência, entre outras consequências físicas e mentais. Certo. Lembrando, Cíntia, que além de tornar imprestáveis todas as provas, o ministro pede providências contra os agentes públicos. Os agentes públicos, no caso, são juízes, procuradores e também agentes da Polícia Federal envolvidos na Lava Jato? Isso, Amadeu. Quando você decide que uma prova é imprestável e no decorrer da ação, o Toffoli narra um momento importante. Ele diz que algumas provas que incriminaram Lula
foram transportadas em sacolas de supermercado. Que um outro documento, esse outro documento tinha uma data posterior à da denúncia. Então, a gente vê uma sucessão de irregularidades aí que, de fato, não poderiam ter culminado com aquelas decisões que acabaram por deixar o presidente Lula na prisão, né, por quase 600 dias. Só lembrando também que, ao dizer que as provas são imprestáveis, ele está dizendo o seguinte, que elas não podem ser usadas em nenhuma ação contra o Lula, ação criminal, ação eleitoral, ação de improbidade, não podem utilizar essas provas. E ele pede, sim, providências à AGU, Advocacia Geral da União, que já se manifestou através de nota. O número 1 da AGU, que é o Jorge Messias, diz que vai apurar os supostos desvios e também com vistas à reparação dos danos causados, isso basicamente em relação à 13ª Vara de Curitiba. O ministro Flávio Dino também disse o seguinte, que encaminhou a Polícia Federal, vai encaminhar à Polícia Federal as orientações que aparecem aí na decisão do Toffoli, e diz o Flávio Dino que essa decisão tem duas implicações, uma de natureza jurídica, provando, mais uma vez, reiterando a inocência de Lula, e uma outra de natureza política, que é o registro histórico que fica da forma como a Lava Jato foi conduzida, Amadeu. Ou seja, vai ter desdobramentos, vários aquelas pessoas que fizeram parte daquele acordo de leniência, que estavam envolvidos de alguma forma, não necessariamente políticos, já disseram que vão processar o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da República, ex-procurador Deltan Dallagnol. Lembrando também que esse é o voto do ministro, ainda o conjunto, né, o colegiado vai votar no processo. É o voto do ministro Toffoli, os outros 10 ministros se manifestarão também no processo. Mas em 2021, Amadeu, já tinha derrubado o acordo de leniência, já tinha sido tornado, foi confirmado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, quando o Lewandowski era o relator. Isso. E outra coisa, como disse o próprio ministro Flávio Dino, do ponto de vista legal, para o Lula, legal, jurídico, muda pouco, porque o Supremo já havia tomado a decisão da suspeição de Moro ele é suspeito e incompetente para julgar os casos que envolviam o ex-presidente. Agora, do ponto de vista político, isso tem uma relevância gigante para o momento, para a circunstância política e para a história, para a biografia do presidente. Reações, Cíntia, você me mandou uma postagem do senador. Isso, o Sérgio Moro se manifestou. Senador Sérgio Moro, vamos ver o que ele falou, Ari. Olha aí, ó. A corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Sempre. Então, a defesa, claro, do trabalho feito, comandado por ele, hoje senador e, à época, juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Agora, eu quero ouvi-los sobre as consequências dessa decisão aí do ministro. E há uma tendência no Supremo, uma tendência de que esta decisão dele seja confirmada pela maioria do pleno do STF. Começo com você, Ari. Olha, o voto do ministro Dias Toffoli é insuspeito, porque foi ele que, em 2019, não autorizou a ida do então encarcerado presidente Lula ao velório do próprio irmão. E depois ele foi, em várias ocasiões, apontado ali
por petistas como muito simpático ao bolsonarismo. Vários episódios que não convém elencar aqui. Então, essas declarações que eu acabei de ler, que a Cíntia trouxe para a gente, elas são completamente insuspeitas. Eu acho que, a partir daí, deve-se fazer uma reparação pecuniária ao presidente, é óbvio, ele deve ir atrás disso. E a reparação histórica já está sendo feita a partir do momento em que o Supremo reverte e anula essas provas que, segundo Toffoli, constituem, abre aspas, o maior erro histórico judiciário do país. Fecha aspas. Kátia? Uma das principais repercussões, Amadeu, vai ser principalmente para o próprio mundo jurídico, né? Entre advogados, entre juízes, entre promotores. Acho que o Ministério Público, essa questão aí, o Deltan Dallagnol, tudo feriu assim, bastante aí o parquet, né, como eles se chamam, né, o Ministério Público. E a partir de agora, quando envolver a política, grandes empresas, como a gente tem a Odebrecht, em uma das maiores empreiteiras do país, aí existe também, por outro lado, toda a alegação de que a operação provocou um desgaste econômico para o país. Eu acho que a principal implicância a partir de agora é essa questão realmente do cuidado, porque trabalhar com a questão da delação é delicado, né? E aí, a partir do momento que você tem uma figura do judiciário e o Ministério Público, o próprio juiz, que mistura ali a atuação técnica, a atuação de magistrado com a vontade política, eu acho que essa mistura e essa contaminação serve muito mais de lição para o mundo do judiciário do que para a política também, mas acho que mais vai ser mesmo para o judiciário. França. Me chamou a atenção também nesse voto do ministro Dias Toffoli, que ele cita que em determinadas partes do acordo foram estabelecidas tratativas diretas dos procuradores da Lava Jato com autoridades de outros países, como dos Estados Unidos e da Suíça, o que não é permitido. Então, há um claro erro no método, um direcionamento para culpar o agora presidente Lula, e isso culminou, inclusive, posteriormente, na nomeação do então juiz à época, Sérgio Moro, como ministro da Justiça e Segurança Pública na gestão Jair Bolsonaro. Então, ao meu ver, também complica muito a situação do Moro. Ele que já estava com a imagem bastante arranhada perante a população, não encontra abrigo nem entre aqueles que apoiam Lula, nem os que apoiam Bolsonaro. E agora ele pode, inclusive, responder a uma série de processos desses que se tornaram réus durante a Operação Lava Jato, porque ele, na ânsia de condenar o então ex-presidente Lula, ele recorreu a métodos minimamente questionáveis. E a Poliana vai falar, mas é importante que a gente pontue aqui aquele terceiro trecho do ministro Toffoli, que ele chama atenção, e esse é um problema do Brasil. O Brasil, ele pune os trabalhadores e pune as empresas, em vez de punir os corruptos. Se numa construtora como a Odebrecht houve corrupção, se numa outra empresa há corrupção, que os corruptos das empresas sejam encarcerados, punidos, dentro do que a legislação prevê, mas não o fechamento, uma pressão para que as empresas parem de operar e trabalhar, que é ruim para o país. Por exemplo, a Siemens, que é uma empresa planetária, e muitas empresas são acusadas de corrupção. Isso não significa que as empresas vão fechar, significa que a cúpula ela é ceifada, outra diretoria assume e a vida segue das empresas. Caso agora dessas americanas. Os corruptos das lojas americanas vão responder e vão pagar, mas a empresa tem que seguir com seus trabalhadores. E, infelizmente, durante a Lava Jato não foi assim. Empresas quebraram, engenheiros de ponta, trabalhadores brasileiros perderam o seu trabalho e não se resolveu o problema da corrupção. Pois não, Apoliana?
Para não ser repetitiva aqui diante das colocações dos meus colegas, só colocar a minha opinião, que eu acho que o ministro, de fato, ele coloca no papel, numa decisão, aquilo que a gente já viu tanto com a Vaza Jato, a divulgação daquelas conversas, da relação dos procuradores com o judiciário durante a Lava Jato. E acho que desde que o Moro aceitou ser ministro de Jair Bolsonaro, ficou muito claro o intuito político de todo aquele processo. Você ainda tem complementações e repercussões sobre esse caso, Cíntia? Não, só isso que realmente, como disse o Flávio Dino, a repercussão para a história é muito grande, mas acho que o que tem na relatoria do Toffoli é extremamente grave, porque tem um momento lá que ele fala em estase brasileira. Então, assim, ele menciona coisas lá que eu acho que vai ter muitas repercussões jurídicas ainda, muitos desdobramentos, caso seja confirmado. Vamos agora para o outro destaque da Cíntia em manchete, Ari, que é a reforma ministerial. Hoje o Lula cancelou agendas para tratar do assunto. Acomoda Centrão no Ministério. Ana Moser sai. Margarete Coelho entra. Como é que vai ficar o desenho dessa mini-reforma, Cíntia? Quem souber morre, né? É a frase que a gente costuma dizer aí no Piauí. Mas é o seguinte, o presidente Lula tem se debatido. Quantos meses esse assunto já não está na agenda dele? Só que agora ele resolveu tomar a frente dessa questão. Conversou com a Ana Moser ontem, pela manhã. A Ana Moser esteve aqui, ficou quase... foi à tarde, e ela ficou quase 1 hora no Palácio do Planalto, e a informação é de que o presidente teria dito a ela que precisaria do cargo e colocou para a Ana Moser toda a situação. Só que, apesar de ter aceitado o Ministério dos Esportes, a ala ligada ao presidente Arthur Lira, e já tinha confirmado, inclusive, o médico André Fufuca, ele que é deputado federal, mas é médico, maranhense também, no Ministério dos Esportes, somente se o Ministério for turbinado. Aí o Lula tem 2 saídas, né? Uma saída seria para poder receber o Centrão da forma como o Centrão quer entrar no governo, ele precisa de outro ministério, que seja um ministério robusto, mas o Centrão não aceitou, por exemplo, aquela ideia do Ministério das Pequenas e Médias Empresas. Mas isso não impede que hoje Márcio França vá para esse ministério. E aí, sim, ele poderia dividir, digamos assim, as atribuições com o Alckmin, que já tem parte dessas atribuições em relação a micro e pequena empresa. Os dois são do mesmo partido. Então, não teria um problema político e para Alckmin está tudo bem. Inclusive, ele deu uma declaração de que a reforma está andando. Fica uma outra questão. A ciência e tecnologia seria uma outra alternativa para o Márcio França. Aí ele desaloja a Luciana, que é a ministra atual, colocaria a Luciana no Ministério da Mulher e a Cida perderia o posto que hoje ela ocupa. São as 2 vertentes que estão sendo trabalhadas e estão sendo especuladas em relação ao presidente, que tem, durante todo o dia de hoje, uma série de reuniões também com republicanos. O ministro Alexandre Padilha, o desenho dele é mais ou menos esse aí, ó. Vamos pôr na tela o que é o pensamento dele acertado com os partidos, para que progressistas e republicanos, na expressão do França, Ari, estejam aboletados no governo Lula, o Centrão aboletado. Olha aí, Ari. Silvio Costa Filho, do Republicanos, no Ministério dos Portos. André Fufuca, do Progressistas, no Ministério dos Esportes. Esse Ministério dos Esportes turbinado com as verbas das apostas. Esse é um recurso que já tá em tramitação lá na Câmara, vai ser aprovado, iria para a Fazenda, mas aí o Centrão vai direcionar para o Ministério dos Esportes. São 14, 16 bilhões por ano. É um fundo, a exemplo do que existe o Fundo para Segurança, para Assistência Social. É um dinheirão. Sim, segue. O próximo é Márcio França, na mini-reforma ministerial. O Márcio deixaria os portos
e assumiria esse... Ministério das Micro que e Pequenas está sendo Empresas. criado. Ele é do PSB, mesmo partido do vice-presidente. E Margarete Coelho, do Progressistas, na presidência da Caixa Econômica Federal. A FUNASA seria uma indicação também do Republicanos. Então, quer dizer, nessa dança de cadeiras, a Luciana Santos, do PCdoB, seria preservada, Geraldo Alckmin, no desenvolvimento econômico, preservado, o Márcio França acomodado nesse micro e pequenas, e o Centrão, quer dizer, os dois do Centrão, progressistas, com um ministério e um cargo forte, Caixa Econômica, e os republicanos com o ministério e uma autarquia robusta, que é a FUNASA. Republicanos e progressistas estão dentro, isso é para o país. Eu quero saber de vocês rapidamente, é bom ou é ruim Centrão dentro, Apoliana? Amadeu, nem bom nem ruim, é o mal necessário, né? Para o governo Lula, para a esquerda. Eu acho que é o caminho que o presidente Lula está buscando, pavimentando para melhorar a sua governabilidade e tocar as pautas de interesse do país no Congresso Nacional. A minha dúvida é a durabilidade, né, desse acerto que está sendo feito agora. E eu acho que isso aí, apesar desse novo desenho de ministério, vai ter que continuar com as emendas, é ou não é, França? Vai ter que continuar, Amadeu, porque ainda é um problema, algo que é muito cobrado por esses parlamentares do Centrão. Vai ser bom para destravar, para aprovar propostas que também são importantes para a população brasileira, como arcabouço fiscal, reforma tributária. Então, uma medida necessária, tendo em vista que o governo Lula precisa garantir a governabilidade. É o pragmatismo político que não dá para abandonar. Agora, claro, esse é um desenho que está na cabeça aí do Padilha. O Lula vai bater o martelo até hoje, está reunido, que ele quer definir antes de viajar. Mas, se for desse jeito, se realmente a Margarete for para a Caixa com o Wellington mantido, aqui para nós do Piauí, Kátia, deu bom. Pelo menos de expectativas são as melhores, né? Se for desse jeito, dá bom para nós, né? A ideia que se tem é de que seja as 3 diretorias mais importantes, né? Logo, as 2 pessoas logo depois de Margarete também serão do PP, e aí outras 3 diretorias ficariam com republicanos. Acho que não é uma questão do bom ou do ruim. Não, eu estou falando no Brasil, eu estou falando Piauí. Para o Piauí, inclusive, nos bastidores, não tem um político, não existe um partido, uma liderança política que nesse momento não esteja comemorando. Eu já questionei vários deles, do próprio Progressistas, PSB, PT, inclusive, essa presença da ex-deputada federal Margarete Coelho. Isso aí é um fato. Todos encaram como ser uma coisa extremamente positiva para o Piauí. Porque ela é piauiense e também pelo modo dela trabalhar, né? Eles colocam que ela é uma pessoa diligente e que não vai deixar dentro daquilo que é possível, favorecer o seu Estado. Né? Isso aí é fato. Nos prestigiar e... Olha, hoje a Cíntia lá estava lembrando aqui para mim que o Maranhão vai ficar com 3 ministros, né? O Flávio Dino, o André Fufuca e... O Juscelino. O Juscelino Filho, o deputado Juscelino Filho. E a gente tem só o Wellington. Então, com a Margarete, a gente começa a ficar mais próximo do Maranhão. Temos que lutar por esses espaços, são importantes. Não importa se a deputada é afiliada ao Progressistas, que fez a oposição dura ao presidente Lula, importa que ela tem competências, tem as qualificações e já está aprovado. Marcelo Castro na saúde, João Henrique, o Wellington Dias agora, que quando o ministro é piauiense, ele tem um olhar especial para o Estado, libera mais recursos para o Estado. Agora, que o Centrão não vai ficar plenamente, progressistas especificamente, não vai ficar plenamente satisfeito, isso é fato, até porque eu conversei hoje com o deputado federal Júlio Arcoverde, ele disse, sou da ala que não concorda.
Então, eles vão continuar pedindo as emendas, como você mencionou, quando houver um projeto mais importante para o governo. Ele não concorda. Será que ele vai publicar no Twitter dizendo que é contra a Margarete? Será? Será? Não. Assim, a punição da Margarete, vocês não me responderam ontem, porque o senador Ciro tinha falado que quem aceitar cargo no governo Lula vai ser afastado? Não, quem aceitar cargo pequeno, sem orçamento grande. Mas olha, é isso? Não, essa questão de se afastar, não tinha essa vírgula aí, não. Essa questão de se afastar das funções partidárias, Amadeu, não é punição, porque é um critério. Quando você assume um cargo como esse, é pro forma. É sem graça, Kátia, sem graça. Mas é. Sem graça, Kátia. É uma exigência. Não, sem graça. E, Ari, a gente tem que lembrar vai uma coisa. Ser, não, eu vou a Caixa Ela Econômica vai deixar de fazer pré-campanha. A Caixa Econômica é o banco onde a maioria dos projetos... os recursos de projetos... Então, é quase como um ministério. Muito mais, porque muitos desses ministérios. Atenção, hein? Atenção aqui. O Ciro vai ser duro com a Margarete ou não vai? Não, hoje não. Vai não. Oi? Se ela for, porque a Cíntia ainda não tem a confirmação, correto, Cíntia? Não, ninguém tem essa confirmação, né? Porque o presidente Lula é quem está fazendo essas negociações e em relação ao que você falou, Ari, até agora o Maranhão não tem se dado bem, não, com os 2 por enquanto, né? Lá continua sendo o estado mais pobre, com quase 60% da população em extrema pobreza. E lembrando que a Margarete Coelho está sendo indicada pelo presidente Arthur Lira, e o objetivo do Arthur Lira passa muito longe de beneficiar o estado do Piauí. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, se o objetivo do Arthur Lira não é beneficiar o Piauí, mas esse deve ser, e eu acredito que seja, o objetivo da Margarete. E as expectativas também estão rodando muito ao redor. Não, e as minhas, em relação a deputada Margarete, são essas. As minhas são essas. E acho que ela não vai decepcionar os piauienses. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Olha só, deixa eu falar para você, chegou a chance de morar no bairro mais cobiçado de Teresina. Ilhotas, você vai se encantar com o lançamento da Haas Engenharia. É o Sky Residence 2. Acesso às principais redes de serviço da capital, porque lá você está perto de tudo. Os apartamentos têm 3 quartos, sendo uma suíte com varanda privativa. As plantas